felizes tanto quanto eu, apesar de ser um dia bastante corrido. Hoje, né, Santa Ceia, ensaio e culto à noite. O culto aqui começa mais cedo, 6 horas. Falei, Jesus, mas foi bênção. E quando eu entrei por essas portas, eu dobrei o joelho, me sentei. E a primeira palavra que veio no meu coração é gratidão. Porque a nossa família é o maior ministério que Jesus confiou nas nossas mãos. Antes de você ser consagrada a diaconisa, a presbitério, a evangelista ou até mesmo pastor, ter um cargo eclesiástico dentro da igreja, Jesus te confiou no ministério. E esse ministério que Ele te confiou, Ele tem nos ajudado a manter de pé. Porque se fosse pelas nossas condições saber administrar, eu costumo dizer que nós compramos um eletrodoméstico e esse eletrodoméstico vem com manual de instruções. E quando nós casamos, nós não temos o manual de instruções. E quando nós temos os nossos filhos também, nós não temos o manual de instruções na mão. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque Ele tem nos ajudado a manter o nosso ministério, que é o mais precioso, que é a nossa família. Amém. E eu quero compartilhar com você no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, os versículos 39, 40 e 41. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim: disse-lhe Jesus: não hei te dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por ter me ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Amém? A igreja pode se assentar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é uma palavra simples, objetiva, que vem nos fazer ver sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus estava pela região onde Lázaro morava, Jesus estava naquela casa, passava pelaquela casa, né, a repartir o pão com eles. E a palavra vai nos fazer entender nesta noite que o sentar para compartilhar o pão e alimento quer dizer comunhão. E o que eu já quero dizer para você nesta noite, não por questões de Jesus estar dentro daquela casa e ter comunhão com Lázaro, Marta e Maria, que a dificuldade não havia de chegar na casa deles. E Jesus naquela casa tinha liberdade de entrar e sentava com eles, compartilhava o pão, as refeições, em oração, e Jesus tinha intimidade com aquela família. E nós vamos ver como no passar do tempo é comunicado a Jesus que Lázaro está doente. E o povo aí fora vai dizer que Jesus tarda, mas não falha, é errado. Jesus sempre chega na hora certa. E a palavra esta noite vai ser bem clara acerca de Jesus ter comunhão com aquela família e mesmo assim eles não estarem isentos da dificuldade de passar no momento de dor e tanto sofrimento que seria a morte de Lázaro. O que eu quero dizer para você é que a morte não é o fim, e sim a chegada de um grande milagre. Jesus vai ser avisado que Lázaro está doente. Dias depois, Lázaro vem a óbito. E 4 dias depois, Jesus vai chegar à casa de Lázaro e vai falar com suas irmãs, e elas vão dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é porque nós estamos nas orações, não é porque nós estamos trabalhando na casa do Senhor que a dificuldade não vai chegar na nossa casa. Vai chegar, mas o que eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está no controle. Aleluia! Ainda que nós achamos assim, Jesus demorou tanto para poder fazer. Se ele talvez tivesse feito ontem, não teria acontecido pior.
pior. Mas através da vida de Lázaro, Jesus está dizendo para nós nesta noite: não perca a esperança, ainda que tenha passado 4 dias, se creres verás a glória de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que existe 2 pedras. Existe a pedra que Jesus vai dizer para nós: remove a pedra. E existe a pedra que Jesus está dizendo para nós: você tem condições de remover a pedra, porque aquilo que eu posso fazer, o céu não vai fazer. Aleluia. Estar em comunhão, estar nas consagrações, elevar a Deus em oração pela minha casa e pela minha família, eu posso. Mas arrancar coisas que estão dentro do interior, só Jesus pode fazer. Aleluia. Jesus está nos dizendo nesta noite: ainda que você pense que chegou o fim, que não adianta mais, eu estou dizendo: eu cheguei. Ainda que você pense, demorou tanto, não precisa fazer mais nada. Já coloquei a pedra, o caso está encerrado. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu cheguei. E eu não chego atrasado em lugar nenhum. Eu não perco o controle de nada. Aquilo que está sobre os meus cuidados, eu vou fazer. Aquela família já havia perdido a esperança, porque Lázaro estava sepultado há 4 dias. E a Bíblia vai nos dizer que já cheirava mal. E Jesus vai chegar e vai dizer: tirai a pedra. E a irmã de Lázaro vai dizer: mas Jesus já está morto há 4 dias. Eu não sei o que está morto no meio da sua família, mas já foi testificado aqui nesta noite. Uma avó orou, uma mãe orou, muitos não viram, mas vai ficar alguém para ver o que está. Aleluia! Obrigado, Senhor. Hoje com seus olhos carnais, glória a Jesus. Eu não sei o que será, porque os dias estão passando e a situação segue desenfreada. O que eu quero dizer para você nesta noite: você não tem o controle, mas você veio buscar a quem tem controle. Jesus não vai deixar essa história terminar da mesma forma que começou. Talvez as pessoas da cercania, aonde vivia Lázaro, deveriam olhar quando saiu aquele caixão de casa e pensar assim: aquele homem a quem dizem que faz tantos milagres, por quantos dias se assentou na mesa com essa família, mas no pior dia ele não estava. O que eu quero dizer para você: nos dias em que você chora dentro do seu quarto, Jesus está. Ainda que ninguém veja, mas Jesus está lá. Aleluia. O dia que você ora pela sua família, porque existe alguém no vício das drogas, na prostituição, ninguém está vendo, mas Jesus está lá. Irmãos, e aquilo que Jesus toma posse em suas mãos, que eu entrego no altar, nunca voltará sem uma resposta. É verdade. Eu costumo dizer que não existe oração sem resposta. Alguém às vezes pode dizer assim: para que orar tanto? Já está entregue, não tem mais jeito. Não desista de orar pela sua casa. Vai chegar um tempo que vai ser necessário somente orar, porque muitas das vezes nós falamos e nós acabamos estragando o negócio, acabamos interceptando o momento de Jesus fazer o milagre, porque eu vou entender através dessa palavra, quem tem uma cirurgia vai entender.
terça-feiras ou participando de uma campanha, não sei, ou no culto de domingo, e alguém diz assim, mais uma vez, saiu e a casa continua da mesma forma. É, Jesus. Um Aleluia. dia saiu, abriu mais uma campanha naquela igreja e a casa da pessoa continua da mesma forma. Jesus está dizendo para nós nesta noite, se você crê, você vai ver a minha glória. Aleluia. Independente de quem cerca a tua casa. Eu fico imaginando os vizinhos de Lázaro olhando para aquelas duas mulheres desesperadas. E eu fico a imaginar elas, o sofrimento delas e de quem estava à sua volta, dizendo entre um e outro, mais um caixão saindo desta cercaria. Jesus não estava tantos dias por aqui, por que que ele não chegou? Quantas vezes ele compartilhou o pão nesta casa, por que que ele não veio? Por que que um caixão saiu dessa casa como das outras casas? Porque com certeza o povo daquela cidade já tinha visto sair de outras casas que não tinham intimidade, nem compartilhavam o pão com Cristo. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, aleluia! Aleluia, Deus! Independente de quantas campanhas você entrou, de quantas orações você fez, de quantas peças de roupa você orou, de quantas vezes você entrou dentro do quarto e profetizou, independente do que as pessoas estão dizendo para você, Jesus está dizendo, eu vou chegar. Aleluia. E eu não chego atrasado. Aleluia. Irmãos, eu passei por uma experiência uns 13 anos atrás, 13, 15 anos mais ou menos, não me lembro bem. Meu esposo trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa lá dentro dessa empresa que perseguia ele. Que eu quero dizer para você é o poder que a sua oração tem. Nós que somos mulheres, independente, tem até um vídeo aí na internet, independente como os homens levantam, como as crianças levantam, não interfere o dia, mas como as mulheres levantam, isso interfere no dia. E o que eu quero dizer para você é o poder da mulher sábia que ora. E meu esposo trabalhava dentro dessa empresa, a empresa estava passando por uma dificuldade, ele estava sofrendo uma perseguição lá dentro dessa empresa. E a pessoa perseguia ele, e ele numa sexta-feira chegou para mim e falou assim, vou entregar a chave e as ferramentas e vou pedir as contas na segunda. E eu falei para ele, foi Jesus que abriu a porta, então você não pode fechar a porta que Jesus abriu. Não é desistindo, não é abrindo mão que a gente vai chegar ao lugar. Aleluia, Jesus. Então o que nós vamos fazer é orar e vamos ver, porque do céu tem resposta. E ele falou assim, eu por mim, eu entregava a chave e pedia as contas. Mas já que você quer orar, então ora. Eu falei, então aguarda até Jesus responder aquilo que ele vai fazer. E eu falei, Jesus, a tua palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. E eu creio que o Senhor é o Senhor que pode fazer. Oh, glória! Existem situações que a gente vai orar, que a gente não sabe como orar. Aleluia. E eu dizia para Deus, Deus, eu não sei como pedir, porque não sei também de que forma o Senhor pode agir e deve agir. Mas quando eu não sei como agir, o Senhor sabe aquilo que vai fazer. E eu comecei a orar dentro do meu quarto, e entregar a empresa, e entregar essa pessoa que perseguia ele. Os dias foram passando, e eu fui persistindo na oração. O que eu quero dizer para você nesta noite, se você orou uma vez, ainda não obteve resposta, ora duas. Se você orou 2 vezes e não obteve resposta, ora 3. Se você está orando dentro do seu quarto e não obteve resposta, começa a fazer uma campanha na sala da sua casa. Se você não obteve resposta orando na sala da tua casa, começa a reunir todos em um determinado horário. Mas o que você não pode fazer é colocar na pele e dizer assim, está morto. Esquece porque não deu mais. Jesus está dizendo
você insistir em oração 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, antes de deitar. E eu ia nas orações durante a semana, quando eu podia estar. Irmão, Jesus nos deu uma resposta. Aleluia, Jesus. Meu esposo trabalhava há anos, eu acho que bem antes de eu conhecer ele, já trabalhava nessa empresa já há quase 10 anos e não tinha uma promoção. Porque não tinha-se provas, mas a pessoa perseguia muito ele. Irmãos, a insistência em oração fez ele se tornar o gerente da empresa. Aleluia. Eu quero dizer para você, você não vai precisar de passar por cima de ninguém. Você não vai precisar pegar as tuas coisas e sair de casa. Você não vai precisar de colocar o teu marido para fora. Você não vai precisar dizer para o teu filho, hoje você não entra mais aqui porque você não me obedece. Jesus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Amém, Jesus. Porque quando eu coloco na mão dele, ele organiza a casa. Porque com o meu jeito de falar não funciona, mas do jeito de Deus funciona. Porque quando eu falo, acaba estragando o negócio, porque acaba ficando marca. Porque o homem, quando faz, deixa marcado. Você já viu quando o Espírito Santo convence alguém, você vê alguém debater? E dizer assim, eu fui convencido a entrar por aquela porta, mas eu não queria. Eu nem sei por que eu fiz isso. A única coisa que a pessoa sabe dizer é ser grato. Não sabe nem como veio parar aqui, nem como veio e levantou a mão aqui na frente, mas ele sabe. Aleluia, Jesus. Mas quando a gente começa a falar todo dia, eu queria que você mudasse, eu queria que acontecesse, irmão, não muda. O que eu quero dizer para você nesta noite, Jesus falou para ela, tira a pedra. A gente começa a fazer aquilo que a gente nunca fez, para poder mudar. Porque quando a gente age com inteligência, o céu age ao nosso favor. Agora, quando a gente quer debater, quando a gente quer falar, quando a gente quer brigar, e eu aprendi ao longo desse tempo, de pouca experiência, quando eu desembainho a minha espada, Jesus embainha dele. Aí ele quer nos dizer, então faz sozinho. Já que você sabe o que está fazendo, então faz. Mas eu entendo também, quando eu embainho a minha espada, é Jesus que vai guerrear pela minha casa, pelos meus filhos, pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo, pelo trabalho. Talvez você pode olhar assim, mas é a esposa de obreiro, não tem problema. Nós temos problema. Nós somos de família diferente, com uma criação diferente, com uma cultura diferente, com um costume diferente. Nós somos totalmente diferentes. O que eu costumo dizer na minha casa é que para dar certo é só Jesus estando no meio. Aleluia. Porque mesmo nós fomos criados quase juntos, nossos pais eram amigos, mas mesmo assim nós temos diferença. E muita diferença. E quando eu olho, irmão, e que os anos vão passando e a gente vai vendo que deu certo, é porque Jesus está no controle da casa, é porque Jesus está no controle da família, é porque a gente não desiste da oração, é porque a gente não desiste de discipular os filhos ao redor da mesa, é porque a gente não está na dependência de um governo, é porque a gente não está na dependência da tia da escola dominical, é porque a gente está tirando uma pedra e fazendo aquilo que está proposto para a gente fazer. Amém, Jesus. Porque a gente tem autoridade acima de muitas coisas. A administração da casa e do trabalho. Você vai ver uma dona de casa que trabalha, que precisa que pegue algo dentro de casa. Ela vai ligar para alguém e vai dizer, está na segunda gaveta do lado esquerdo, na terceira gaveta do armário. Tudo ela tem o controle. Mas quando o irmão parte na parte espiritual, Jesus tem o controle. Que eu quero dizer para você nesta noite, coloca tudo na mão dele. Apresenta a sua família. Continue acreditando que aquilo que é impossível para você, Jesus pode fazer. Mas não desista de esperar Jesus fazer. O tempo da espera, nós vamos entender dentro dessa palavra que é um tempo de tratamento. Do tempo da promessa até o cumprimento da promessa, até Jesus fazer aquilo que ele tem prometido para a gente, há um tempo.
E toda promessa passa pelo teste do tempo. O teste do tempo é o tempo de aperfeiçoamento. Você nunca entra numa guerra e sai dela da mesma forma que você chegou. Eu, pelo menos, nunca. A gente sai com outra mentalidade, a gente sai amadurecido da guerra, talvez com algumas marcas, mas essas marcas é para nos lembrar que Jesus esteve conosco durante todo esse tempo. Talvez você pode olhar assim para a família de alguém aqui, como a família de Lázaro, e dizer assim: todos os dias está aqui, entra campanha e sai campanha, eu não estou vendo nada acontecer. Mas Jesus quer dizer para você: não pense que eu não vou chegar, não pense que eu estou atrasado, não pense que eu estou tardando, eu estou tratando da tua vida, eu estou no controle de tudo, e no tempo certo eu vou chegar e vou fazer aquilo que tem que ser feito. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, ainda que você seja fraco, ainda que você seja falho, Jesus está dizendo para nós: eu vou chegar e vou fazer aquilo que você não pode. Mas não desista de orar pela tua casa. Aleluia. Porque quando eu desisto de orar, quando eu desisto de orar pela minha casa, eu estou abrindo mão para o inferno da minha família. É duro da gente dizer isso, é duro da gente falar, mas quando a gente diz assim, não adianta mais orar, é porque eu estou dizendo assim: eu gerei, não foi para Deus, eu gerei para o inferno. Porque quando eu abro mão dos meus filhos e da minha família, quando eu abro mão acerca do reino do céu, alguém toma posse disso no mundo espiritual. Eu lembro do meu filho com 3 anos de idade. 3 anos, o Estevam se lembra bem disso. Como vale a pena você discipular os seus filhos e não abrir mão da sua família e fazer eles entenderem que, por maior que seja a dificuldade, Jesus vai chegar. Tá difícil, tá ruim, mas Jesus vai chegar. Tá piorando, Jesus vai chegar, porque Ele não abandona quem é filho dele. Aleluia! Meu filho tinha 3 anos de idade e eu sempre gostei muito de contar para eles a história de Lázaro. Parece que Jesus demorou, mas Ele chegou. E a história de Lázaro não ficou conforme as pessoas de volta descreveu. Saiu um caixão daqui como da casa de qualquer pessoa. A diferença é que eram amigos de Jesus. Jesus compartilhava o pão com eles. E mesmo assim, ele se foi. Ele se foi, mas Jesus chegou e o ressuscitou. E eu sempre gostei de discipular para eles essa historinha. E o Estevam se lembra disso, os irmãos mais antigos aqui se lembram. Isso faz 7 anos. E ele perdeu uma maletinha com os carrinhos da Hot Wheels, a garagem com 48 carrinhos original dentro dessa maletinha. E nós entramos no ônibus da escola, pegamos uma carona, eu fui na minha mãe. Quando eu voltei, quando eu desci do ônibus, ele deu falta dessa maletinha. Dentro do ônibus da escola pública, que pega essas crianças todas da escola. 48 carrinhos originais. E eu falei: deixa eu te falar uma coisa, quando que der a gente compra de novo. Sabe que ele falou para mim com 3 anos de idade: mamãe, eu vou orar, Jesus vai chegar e vai guardar a maletinha. Aleluia. Aí eu ri, não falei mais nada, eu falei assim: tem que ter muita fé. Irmãos, não abra mão da tua casa nem da tua família por nada. Nós às vezes, muitas vezes não entendemos falando assim: ah, mas tem 10 anos de idade, tem 8 anos, tem que ser meu amigo. Uma criança de 8 anos, 10 anos não tem maturidade para ser amigo de alguém de 40. Mas se eu discipular ele conforme tem que ser, quando ele tiver 20, ele vai ter maturidade para entender o que eu quis para ele. Mas aí a gente já começa a abrir mão da agora. Aí vem para a igreja, traz o celular, a gente não vai pegar porque vai ficar bicudo, que fique. Glória a Deus. Mas eu não posso abrir mão da minha casa, nem da minha família. Fomos para casa, ele chegou em casa e dobrou o joelho e falou: Jesus, guarde a minha maletinha. Porque minha mãe sempre disse que o Senhor sempre chega. Então chega e guarda a minha maletinha. E quando o pai dele chegou, eu falei para
ele, eu tenho o costume de dizer, quando o seu pai chegar, a nossa vida é muito tumultuada durante o dia, cliente, trabalho, telefone, escola, horários diferentes, 5 anos diferentes, e quem tem filhos de idade diferente sabe que o maior sempre tem que se igualar ao menor. E eu falei para ele, a nossa vida é muito tumultuada, então eu vou explicar um negócio para vocês. Teu pai trabalha o dia todo. Quando ele chegar, depois que ele tomar banho, jantar, o problema que tiver para resolver, deixa que eu falo. Mas não espere ele chegar na porta e botar o pé e já vem vocês falando, não. Eu sempre falei isso para eles. E o Israel chegou, jantou, e ele falou, pai, a minha maletinha ficou esquecida dentro do ônibus da escola. Aí o Israel falou, tá bom, assim que der a gente compra de novo, quando der. E ele falou para ele, pai, minha mãe sempre disse que Jesus chega. E ele já chegou e guardou minha maletinha lá na escola buscar. Irmãos, quem conhece aqui sabe que meus filhos não me puxaram, mas eles gostam de chorar com vontade. E eu falei, Jesus, amanhã vai ser o dia de ir lá na escola. Gente, para vocês terem noção, esse ônibus pega as crianças das casinhas. Eu falei, não vai sobrar um carrinho. A criança vai desidratar na porta da escola de chorar. Mas eu vou lá na porta da escola e falei para ele, não adianta chorar se a maletinha não estiver lá, tá? Mas a criança saiu tão confiante, eu quero dizer para você, não deixa Satanás roubar a atenção dos teus filhos no horário do culto por nada. Porque ele sabe que enquanto ele rouba a atenção dele, Jesus deixa de falar com ele. E a gente às vezes olha assim, mas só tem 3 anos, só tem 4. As crianças é uma página em branco, entenda isso. O que a gente faz em casa, eles estão ali anotando. Na memória afetiva deles, estão ali anotando. Os cultos que eles vêm, eles estão anotando na memória afetiva. E no tempo certo eles vão colocar em prática. Aleluia. No tempo do culto rosa das irmãs, eu não sei se alguém aqui viu, no horário do culto eu levantei daqui, dei a volta para não chamar atenção e prendi o telefone. Porque eu sei que Jesus estava falando aqui. E era para mim, era para minha casa também. Irmão, chegando na porta da escola, falei com o funcionário da porta da escola, e o funcionário falou, o ônibus está para chegar. E eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, sorte da senhora, porque o ônibus passa, o último lugar onde o ônibus passa, deixar as crianças nas casinhas. Eu falei, tá bom. O ônibus chegou, e eu subi e falei com o motorista, motorista, sobre uma maleta que ficou dentro do ônibus da Hot Wheels, ele estava sentado no banco de trás e a maleta ficou no banco de trás. Quando nós descemos, eu dei falta da maleta e o motorista falou, não ficou nada dentro do ônibus. Eu falei, tá bom. Eu pensei comigo, eu já esperava, mas a fé, independente de quem seja, de uma criança tem resposta. Aleluia. E ele entrou, ele era pequenininho assim, entrou dentro do ônibus, passou por mim e olhou para debaixo da cadeira do motorista. A maleta correu para debaixo da cadeira do motorista. Aleluia! A noção que ele fez dos dias. Porque às vezes a gente olha assim e diz assim, a vida é corrida, não dá tempo. Vai você para a igreja, vai para a escola dominical, vai lá. Quando a gente quer fazer, principalmente a gente quer mulher, a segunda-feira a gente transforma em sábado. E o sábado a gente transforma numa sexta. Porque querer sempre é poder. E eu entendo que enquanto eu estou trabalhando, eu posso falar de Jesus para eles. Se eu não estiver falando no telefone, eu posso contar sobre Jesus para eles. Irmãos, e a maleta tinha corrido, foi o poder da oração, tá? A maleta correu para debaixo da cadeira do motorista, as crianças não viram. Ele arrastou a maleta de lá e levantou e falou para mim, mamãe, eu te disse que Jesus ia chegar e ia guardar. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero dizer para você nesta fiel, Senhor. vida de Lázaro, não abre mão, independente do que os outros dizem. É pequeno, vai atrapalhar o culto, não vai atrapalhar nada. Discipula a tua casa como você pode fazer. Nós estamos vivendo dias de guerra espiritual dentro do nosso país. Satanás quer tomar conta. Quem estava na Santa Ceia pode acompanhar. Muitas coisas ali que foram ditas, alguém pode pensar assim, coisas de política, simplesmente batalha espiritual. O mundo espiritual existe tanto quanto eu estou vendo você.
faça aquilo que você tanto almeja e ele não faz, comece você a fazer primeiro. Aleluia. Sabe uma coisa que eu entendo? Quando a gente agrada alguém é porque você quer receber de volta. Então, quando a pessoa pensar em não fazer, ele vai pensar, não, eu vou fazer porque um dia eu recebi. Quer um exemplo simples disso daí? Você às vezes não come aquilo que o seu esposo come. Não gosta, mas a gente faz, sabe por quê? O dia que ele sair e ver aquilo que você gosta, ele vai trazer. Às vezes a gente quer que Jesus tanto tire a pedra, mas a pedra é para a gente mesmo tirar. Então vamos começar a fazer aquilo que a gente pode fazer. Eu posso tirar a pedra e perdoar, então eu perdoo primeiro para receber o perdão. Aleluia. Eu posso tirar a pedra de alguém me tratar melhor, então começo eu a tratar melhor primeiro. Eu posso tirar a pedra de tratar os meus filhos melhor e fazer melhor as minhas atividades, ser uma mãe melhor, ser uma dona de casa melhor. Então eu vou começar a praticar isso para ver o retorno. Porque a gente quer tanto que Jesus faça tantas coisas. Jesus está nos dizendo através dessa palavra: existem coisas que estão sob o meu controle, mas eu te entreguei, a família está sob o teu comando. Porque aquilo que aquilo que você não puder fazer, deixa que eu faço. Mas aquilo que está sob o teu comando, continue fazendo. A gente tem uma dificuldade muito grande de dizer assim, tá difícil, deixa isso aí para Jesus fazer. Não. A gente se empenha para resolver, a gente para pensar para resolver. Sabe por quê? As coisas que não se resolvem, quando eu não quero resolver, eu tenho que aguentar as consequências depois. Tudo que não é resolvido dentro do meu casamento hoje, amanhã eu não vou ter direito de reclamar das consequências. Quando eu não tiro a pedra e corrijo meu filho hoje, eu vou ter que conviver com a morte amanhã. Então Jesus está nos dizendo de uma forma simples hoje: faça o que você pode. Você pode tirar a pedra para fazer algo melhor pela tua casa? Faça, porque essa responsabilidade eu atribuí a você. E assim eu agradeço a minha oportunidade.